palavra que vai ser pregada, lida, falada, e necessitamos da presença do Teu Espírito. Pai, abençoa para essa palavra. Ó Pai, perdoa os meus pecados, minhas falhas, meus erros, por obras, atitudes, atos, palavras. Ó meu Senhor da glória, vem abençoar-nos, ó Pai, através da Tua santa e da Tua gloriosa palavra. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Diz assim Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que temos para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Vem para ele sentar. Bom, Paulo, ele escreve para o povo de Colosso, para os colossenses, né? Elogiando os colossenses pela postura espiritual deles, né? Paulo, ele escreve, né, elogiando a espiritualidade daquele povo e a atitude daquele povo, né? De ter a caridade, de se preocupar em ajudar, né? De se preocupar com os outros, se preocupar com o próximo. Paulo, ele tem esse elogio para aquele povo, né? Porque é um povo que estava entendendo e vivendo o Evangelho dignamente. E aí Paulo fala, né, que tem orado para que eles continuem dessa forma, né? Porque se o Evangelho cresceu, se o Evangelho é o que é graças a esse povo do passado, né? Infelizmente hoje o Evangelho não cresce como cresceu nesse tempo aqui, porque, como diz a Bíblia, né, que haverá tempos de esfriamento, e nós vivemos esse tempo, né? A Bíblia fala que nós vivemos, né, tempos de amantes de si mesmo, pessoas que só se preocupam consigo mesmo, né, que só pensam em si mesmo, né, pessoas que não estão preocupadas em fazer a obra de Deus, em crescer a obra de Deus, em ver a obra de Deus ser abençoada. Mas Paulo fala que vai orar por esse povo, né? Porque Paulo estava preocupado, né? E aí eu fui
inteirar, porque Paulo elogiou, porque Paulo falou tanto desse povo, e quando eu fui estudar a fundo, eu vi que Paulo ele fala isso porque ele escreve toda essa epístola de Colossenses, porque estavam se infiltrando falsos mestres. Falso mestre está se infiltrando no meio desse povo, está se infiltrando no meio da igreja, ensinando doutrinas, doutrinas cheias de heresias. Eles estavam ensinando esses falsos mestres doutrina apostólica, a salvação de Cristo, que não eram suficientes, eram insuficientes para a plena redenção. Esses falsos mestres, eles misturavam filosofia, eles misturavam tradição humana, eles misturavam muitas coisas, para deturpar aquilo que estava sendo colocado em prática pelo povo de Colossenses. E aí Paulo faz esse elogio, e Paulo fala que vai orar, porque Paulo ele quer incentivar o povo a não largar a sã doutrina, a não largar o que é certo para viver o que é errado. E é isso que Deus ele espera de nós, irmão. É isso que Deus quer de nós. Por quê? Porque quando a gente vive a sã doutrina, quando a gente vive o evangelho verdadeiro, vai ser infiltrado falsos cristãos para tentar desvirtuar aquilo que está sendo vivido, aquela espiritualidade que está sendo vivida, aquela espiritualidade que nos foi passada, a verdadeira, vem chegando sorrateiramente falsos cristãos que vão tentar introduzir, vão tentar ensinar doutrinas deturpadas, doutrinas falsas, para tentar arrancar o crente do caminho correto. E Paulo viu que estava acontecendo isso. Então Paulo ele tem que escrever e falar que eles estão certos fazendo o que estão fazendo. Eles estão certos de se preocupar com a obra de Deus. Eles estão certos de se preocupar com o próximo. Eles estão certos de viver aquele evangelho, aquela doutrina que era reta, que era um caminho único. Porque o que a gente vê hoje é muita coisa acontecendo, irmão. Estava conversando com nosso irmão antes de começar o culto. Ele falou que um pastor que nitidamente era homossexual, e só que ele era assumido, saiu do armário e se declarou que traía a mulher com outro homem, largou a mulher, largou o evangelho e foi viver com outro homem, e foi morar junto com outro homem. Então ele falou que tem outro também que está no mesmo esquema. Isso na igreja. E nós temos que tomar cuidado, porque isso está sendo passado. Eu já estou falando de pastor que está em cima do altar, mas está com práticas demoníacas. E até um pouco antes dele se declarar, ele certamente está botando a mão na cabeça dos outros para orar pelos outros.
está administrando. E aí, nós temos que tomar cuidado, que são falsos mestres, que não tem como aconselhar alguém de forma correta, não tem como ensinar alguém de forma correta. Por quê? Porque ele já está no erro. Como a nossa irmã falou também, que tem uma vizinha que não é casada, vive com um homem, que a Bíblia fala que os fornicadores não entrarão no reino do céu. Não entrarão, isso é Bíblia. Então quem está em fornicação não entra no reino do céu. Isso é lógico, cada caso é um caso. Deus não é carrasco, cada caso é um caso. Mas isso é Bíblia. Aí essa pessoa está pegando o microfone da igreja, está tendo oportunidade em público. Agora, como é que eu vou deixar alguém que a Bíblia diz que não vai entrar no céu? Se não vai entrar no céu, é porque está em desobediência a Deus. E aí eu vou entregar o microfone a alguém que está em desobediência a Deus para alguma coisa, mas tem o pastor que está dando. E o que é pior, para piorar a situação, essa mulher arrumou um amante e está traindo o companheiro que é o fornicador. Então ela está com 2 homens, os 2 não são dela, e além de tudo, está pegando o microfone da igreja. E a pergunta é: o que uma pessoa dessa tem para falar? O que uma pessoa dessa vai pregar? O que ela tem para dizer? E nós temos que estar atentos a essas coisas, irmãos. Porque as igrejas estão muito cheias, muito lotadas, mas muita coisa acontecendo nos bastidores que muita gente não sabe, e que já está introduzido esses falsos no meio dos verdadeiros para desvirtuar os verdadeiros. E nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos nisso. Para nós não cairmos nisso, nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos que servir, irmão. Eu tive que tomar uma atitude na igreja como pastor, que eu nunca pensei que fosse tomar essa atitude. Nunca. Mas eu tive que tomar. Eu tomei essa atitude, uma atitude radical. Eu tomei essa atitude. Óbvio que aos olhos humanos, às vezes a pessoa reprova. Às vezes a pessoa que está de fora reprova a atitude por ter sido radical. Mas necessária, por quê? Porque eram falsos que estavam dentro da igreja e está querendo desvirtuar e pode a ponto até de fechar um grupo, de fechar uma igreja. Mas Deus é tão bom que Deus acabou mostrando, né? Quem está certo e quem está errado. Deus está mostrando. Porque não tem jeito. Não tem jeito. Deus sabe quem é dele. Deus sabe quem está certo. Deus sabe quem está tomando a atitude correta. E Deus sabe quem está fazendo besteira. Deus não é maluco. Deus sabe. E nós temos que ficar atentos, irmão. Nós temos que ficar atentos. Porque senão nós somos engabelados. Porque senão nós somos enrolados. E daqui a pouco, quem está misturado somos nós. Né? Eu estava falando com um amigo meu, que não é cristão, e falou assim: pastor, eu vou me afastar do fulano. Foi eu vou me afastar, sabe por quê? Porque ele não está bem. A gente vê nitidamente que ele está meio desequilibrado. E ele arrumou já problema para a família dele, problema sério para a família dele. Quem sabe, pastor?
Eu já estou cheio de problema meu. Tenho muito problema. Eu não vou andar com pessoa que possa arrumar mais problema para mim. Eu não quero. Eu quero andar com pessoas, que acrescentem na minha vida. Pode até não me ajudar, mas não vai me prejudicar, mas não vai me trazer mais problema. Então, eu não quero esse tipo de gente. Até falei para ele, irmão, tem um ditado aí no mundo aí, que é bíblico, chega a ser bíblico. A Bíblia diz, tem ditado que diz assim: diga-me com quem anda, que eu te direi quem tu és. Isso é um ditado que minha avó falava: diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Tem um ditado que fala: quem com porcos junta, farelo come. Ditado antigo. Então acontece, se eu estou junto, eu vou no bullying. Se eu estou no meio de uma pessoa de bandido, eu não sou bandido, é porque eu conheço um bandido de infância, para ir bater um papo, eu levei minha vida. Polícia bateu, levou o bandido, tu vai junto. E até tu conseguir provar que você não é bandido, tu já puxou cadeira, tomou um montão de tapa e acabou, irmão, e ninguém vai tirar isso. Então, no espiritual é a mesma coisa. Eu tenho que ter a vigilância que uma pessoa que é ímpar, que é cristã, visualizou que a pessoa com quem está andando é perigosa para arrumar problema para ela. E o que a pessoa falou que vai fazer, que está fazendo? Se afastar. E nós, como crente, nós temos que ter isso na nossa mente. Nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque tem infiltrado. No meio do cristão, seja no altar, em cima do púlpito, pregando o evangelho, ou seja no banco, tem infiltrado pessoas que vão tentar passar um outro evangelho diferente daquele que Jesus requer de nós, diferente daquele que nós estamos caminhando. Vão tentar passar. E aí, nós temos que estar atentos, nós temos que estar ligados. Para quê? Para a gente não sair desse caminho, para a gente não sair dessa direção. Porque o caminho, como a Bíblia ensina, ele é estreito. O caminho não é fácil. Só que tem os falsos ensinamentos que querem mostrar um caminho alargado, um caminho com mais facilidade, e esse caminho nunca foi de Deus. É o que está aqui nos estudos, é o que Paulo está falando. Paulo fala porque ele sabe que está se infiltrando falsos mestres, dizendo que a doutrina da salvação de Cristo não era suficiente para a salvação, para a redenção. Misturavam filosofia, tradição humana com o Evangelho. Então, estavam requerendo a adoração de anjos como intermediário, começando a botar uma porção de coisas que não eram de Deus. Então Paulo tem que entrar falando com o povo: olha só, eu estou feliz em saber que vocês estão na direção certa. Eu estou feliz em saber que vocês estão no caminho correto. Eu estou feliz em saber que vocês não saem até orar. Eu estou orando para que vocês não saiam, não deixem de fazer isso, que vocês não deixem a caridade, que você não deixe de ajudar o próximo, que você não deixe de ajudar o Evangelho. Porque hoje é difícil, irmão. Hoje as pessoas pensam em si. Hoje as pessoas, elas não pensam mais na casa de Deus, elas não pensam mais nas coisas de Deus. Elas pensam
enriquecer, elas pensam em gastar, elas pensam, mas para si próprio. É para si próprio. É para agradar filho, é para agradar neta, é para agradar não sei o quê. Mas para agradar a Deus, faz o trivial e às vezes nem o trivial faz. Nós estamos vendo dia difícil. Nós estamos vendo dias complicados nessa terra. Nós estamos vivendo. Por quê? Porque o inimigo tem trabalhado. Tem trabalhado. Hoje eu fui numa festa de um ano do primo meu. Irmão, o negócio é sério. A juventude está perdida. E a maioria muito homossexual. Nós estamos vendo dia de terror. De terror. A gente tem que orar muito pelos nossos filhos, orar muito pela família, porque o diabo está bagunçando. Jovens que até um tempo atrás eram meninos, viraram meninos, e meninos virando meninos. Está uma coisa tenebrosa, tenebrosa. Nós temos que orar, porque na verdade ninguém está livre disso não, irmão. Ninguém está livre disso. Ninguém. Eu tenho um vizinho lá que encarnava, que assim, falava muito sobre o homossexual. Muito. Botando pilha, botando zoação, brincando. Fala-se muito. O que aconteceu? Uma filha de um desse amigo virou lésbica, está morando junto com outra mulher. Meu irmão está morando comigo. Dá uma pedra na cabeça dele. O mundo dele desabou. E é isso que o diabo está fazendo. E nós temos que orar, como Paulo falou. Nós temos que orar para que a gente não mude para aquilo que Deus não quer que a gente mude. Que a gente não saia do caminho que Deus quer que a gente venha caminhar. Porque os dias não estão fáceis. Os dias não estão fáceis. E nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque senão nós acabamos sendo atacados, desviando, enfraquecendo. Uma vez uma pessoa virou para ele e falou assim: mas missionário, precisa ir no culto, todo culto tem que ir no culto? A irmã falou como se tivesse culto de segunda a segunda. Nós temos culto 3 vezes na semana. Ela veio e falou assim: precisa ir no culto, todo culto? Gente, são 3 vezes na semana. A pessoa não tem o comprometimento de vir 2 horas, 1 hora e meia, cultuar a Deus, adorar a Deus. A pessoa, e aí se você tem mente fraca, a pessoa fala: para mim, não tem necessidade, dá para ir uma vez, 2, assim, de vez em quando e tal. Tem mente fraca, mano. O bicho joga. O bicho joga. Se você não tiver alicerçado, se você não tiver no caminho, tu cai. Tu cai. E aí enfraquece. E aí você perde a força. Né? E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com a nossa caminhada. Nós temos que tomar cuidado com o evangelho que nós aprendemos. Porque tem muita coisa sendo falada.
tem muita coisa sendo ensinada. E a gente tem que saber o que é certo, o que é errado para não cair na astúcia do diabo. Se coloque bem que eu vou orar por você.